Muito bem, estamos de volta com o nosso Gazeta Entrevista desta noite, terceiro bloco do programa. Deixa eu dar uma dica para você. Olha, hoje você pode comprar o seu baré, beber um baré geladinho em qualquer lugar do nosso estado. E aqui na capital principalmente, porque com o calor que tem feito, nada melhor do que um baré bem gelado. É o Guaraná com sabor da Amazônia. Por isso, a distribuidora Ambev no Acre, a Acrebir, está com baré em todos os supermercados, mercados da nossa capital. Baré agora em Rio Branco, à vontade, através da Acrebir, distribuidora Ambev, para a nossa capital e nosso estado inteiro. Baré, o sabor da Amazônia. Vamos falar de serviços bancários, do atendimento bancário, da vida dos bancários e do lucro dos banqueiros. Eu tenho o prazer de bater um papo com o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro, o economista Carlos Cordeiro, paulistano, que está há 2 anos à frente da Contraf. Ele é funcionário do Banco Itaú há 25 anos. Muito boa noite, Carlos. Tudo bem? Boa noite, Alain. Satisfação tê-lo aqui no nosso Gazeta Obrigado. Entrevista. Ô Carlos, ao longo dos últimos anos, nós temos observado que os bancos são as instituições que mais arrecadam nesse país. Eu falo de arrecadação, é de lucro mesmo. As instituições que mais têm lucrado nesse Brasil, e são lucros exorbitantes, bilionários. No entanto, na outra ponta, nós temos observado cada vez mais as agências automatizadas e o número mais enxuto de funcionários. Os banqueiros dizem o seguinte: isso é uma tendência mundial, diminuir o número de funcionários para oferecer o serviço pela internet, pelo telefone, pelo internet banking, no caixa eletrônico, e diminuir realmente o número de funcionários. Já os bancários dizem que não, que o melhor serviço é prestado pelo pessoal, pelo colaborador. E aí, o que você me fala a respeito disso? Onde é que está, digamos, o equilíbrio nesses dois argumentos? Olha, equilíbrio nesses argumentos tem uma distância muito grande entre os dois argumentos, né? Como você dizia, os bancos são as instituições hoje que têm o maior lucro, né? Os 6 maiores bancos tiveram 44 bilhões de lucro no ano de 2010. Eles têm uma rentabilidade de 24% sobre patrimônio líquido. Às vezes a gente fala no economês, mas é como se você tivesse um apartamento, uma casa, um valor de 100 mil reais, você fosse morar com a sua sogra e você... Não faça isso não. Pô, sogra eu sei que você gosta muito da sua Gosto sogra. da minha sogra, mas não dá para morar com ela não. Gosto demais, mas não dá não. Mas vamos supor que você... Brincadeira, minha sogra, tu é maravilhosa. Brincando. Vamos supor que você aluga esse seu apartamento e você tenha durante o ano 25 mil de lucro só com aluguel. Ou seja, tem uma rentabilidade do seu patrimônio de 25%. Ou seja, em 3 anos você vai conseguir comprar outro apartamento. Isso é o que ocorre com o lucro dos bancos hoje. A cada 3 anos eles dobram de tamanho no seu patrimônio com a rentabilidade que tem. E o que nós cobramos dos bancos é que eles têm que ter contrapartida social. O banco é concessão pública. A população precisa ser atendida dentro das agências bancárias e muito bem atendida dentro dessas agências bancárias. E hoje é o que você está dizendo. Faltam funcionários, as filas são enormes, os juros que os bancos cobram dos clientes é um absurdo, as tarifas então nem se fala. Então, esse atendimento hoje ele não é de qualidade. Ô Carlos, por que os bancos cobram tarifas tão elevadas quando tem lucros tão exorbitantes? Eu queria entender porque muitas vezes nós temos ali no nosso extrato tarifa mensal, R$ 38, R$ 37, é a média que os bancos cobram. E aí você paga também uma fortuna, se você usa alguns dias o cheque especial, você já paga mais uma fortuna de juros. O que explica essas cobranças tão elevadas? Uma palavrinha pequena, ganância. Né? Porque há tempos atrás, como a inflação era muito alta, os bancos ganhavam muito com o tal do overnight, com o float, né? Que você tinha que colocar, pagar suas contas dentro das agências e ele aplicava no mercado financeiro. Hoje não, como você não tem mais esse lucro através do tal do imposto inflacionário, ele buscou outras maneiras. Então, por exemplo, as tarifas bancárias. Há 10 anos atrás, o que os bancos arrecadavam com as tarifas, correspondia a 30% de uma folha de pessoal. Hoje, a média é 170% e em alguns bancos chega a 200%. Ou seja, só com as tarifas cobre eles pagam 2 vezes a folha de pessoal. E aí depois eles arrecadam muito também com taxa de juros. Né? O spread bancário é o maior que nós temos aqui. Se você pegar os bancos que atuam na Europa e atuam no Brasil, tem 2 bancos, um com sede em Madrid e o outro com sede em Londres, lá eles cobram numa modalidade de crédito de 5% a 6% ao ano. Aqui no Brasil, eles cobram de 60% a 70% ao ano, ou seja, 10 vezes mais. Né? Então aqui tem regras
Aliás, as regras são muito flexíveis, então aqui banco ganha muito dinheiro, tirando dinheiro da população, especialmente das tarifas bancárias e das taxas de juros que são elevadíssimas. Mas a questão da taxa de juros já não é uma determinação do próprio Banco Central, que estabelece uma taxa Selic elevadíssima, e a culpa já não é do próprio governo e do Banco Central? Aliás, hoje tem a reunião do Copom que está decidindo se a taxa Selic ela vai ser de 12% ou, como o mercado diz, de 12,25%, né? A taxa Selic hoje ela é um componente importante do crédito, tá certo? E a população que paga, porque são títulos públicos, né? Então, por isso que nós pedimos mudanças no sistema financeiro, na regulamentação do artigo 192 da Constituição, para que a sociedade, os trabalhadores, possam fazer parte do Conselho Monetário Nacional, que é onde é definido essa taxa de juros. Se eu não me engano, eu já li alguma coisa a respeito disso, algum economista disse o seguinte: olha, cada ponto percentual que se eleva na taxa Selic, você também eleva a dívida pública em quase 20 bilhões de reais. Ou seja, é bom para o mercado diminuir a taxa porque você estimula o consumo de forma responsável, claro, e tem outros instrumentos para deter a inflação. Você concorda? Concordo, porque hoje isso é transferência de renda para os bancos e para os ricos da sociedade. E ao aumentar a taxa de juros, você está tirando dinheiro, por exemplo, de políticas públicas. Você não está incentivando o investimento, você não está incentivando o consumo, você não está incentivando o emprego. Então, o que acontece? A população hoje está fazendo com que o lucro dos bancos e do sistema financeiro seja alto. E qual que é a contrapartida? Nenhuma. Você tem baixo emprego, baixa remuneração e você tem ausência de políticas públicas. Você está tirando dinheiro da União para poder fazer esse pagamento. Ô Carlos, vocês têm a data base marcada para 1º de setembro, não é isso? Exato. Você está realizando reuniões em vários estados. E quais são as principais reivindicações dos bancários diante dos patrões? Olha, nós estamos tentando fazer um debate esse ano e vai ser aprovado na conferência que nós vamos fazer em São Paulo, com 800 bancários. Nós queremos discutir emprego decente e compromisso dos bancos com o Brasil. O Brasil está crescendo e crescimento não significa desenvolvimento. Embora o país hoje já é a 7ª economia mundial, mas ele também está entre os 10 piores em distribuição de renda. Então nós queremos, primeiro, transformar crescimento econômico em desenvolvimento econômico com geração de emprego e renda. Então os bancos têm um papel fundamental na concessão de crédito para projetos que gerem, de fato, desenvolvimento. Então nossa campanha ela não é meramente corporativa. Nós queremos fazer um diálogo com a sociedade e cobrar dos bancos a responsabilidade no desenvolvimento. Do lado corporativo, nós temos hoje a questão do emprego, que os bancários não têm estabilidade nenhuma. Aliás, Ao longo dos últimos anos, as perdas, digamos, de qualidade no trabalho para os bancários foi muito grande. Nós temos... Estava essa semana em Curitiba, estava com a notícia de um bancário que se suicidou. Né? Porque hoje você tem a principal reclamação dos bancários é a pressão que os bancos fazem para cumprimento de metas. Então é muito comum os clientes reclamarem, e os bancários, que os bancos estão fazendo uma pressão, por exemplo, para vender um título de previdência complementar para um idoso de 85, 90 anos. Tem horas vender que um até seguro irrita, de casa para alguém que nem casa tem ainda. Porque às vezes até você se irrita, porque você entra no banco, já te oferece alguma coisa. Não, obrigado, já tem e tal. Claro que é o dever do funcionário, que ele tem que cumprir uma meta também. E essa é a ameaça que o banco faz. Ou você oferta aquele produto e faz com que o cliente compre, ou você vai ser demitido. Então nós temos hoje uma rotatividade no setor financeiro que ela é muito alta, né? E pelos dados do Ministério do Trabalho que nós temos, o salário médio daqueles que estão entrando no banco para substituir aqueles que estão saindo, ele chega a ser, em alguns trimestres, 44% menor. Então os bancos usam da pressão funcionário vender meta, demite ele depois, descarta de qualquer jeito e ainda reduz a folha, porque quando vai contratar um outro, contrata com um salário muito menor do que aquele. Por mês, 600 bancários no país são afastados do trabalho por problemas de saúde. 600? 600, que vai desde um problema de LER até a questão da depressão, de uma pequena depressão até uma tentativa e consumação de suicídio. Qual o tamanho hoje da categoria no Brasil? Quantos bancários existem? 470 mil bancários. Uma categoria de respeito, de tamanho, né? Respeito. Recentemente, o diretor do Banco, o diretor de administração do Banco Central, Altamir Lopes, ele recomendou que, caso alguém receba notas manchadas ao sacar dinheiro nos caixas eletrônicos à noite, deve procurar uma delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Mas eu tinha lido que o Conselho Monetário Nacional tinha baixado uma resolução que dizia o seguinte: as instituições financeiras, ao receberem cédulas inadequadas, deverão retê-las e recolhê-las ao Banco Central. Portanto,
elas não podem colocar essas notas nos seus caixas eletrônicos. Ou seja, é incoerência total isso daí, não? Esse é um debate que a sociedade está fazendo e o Banco Central está fazendo de maneira, eu diria que muito porca. Ele está querendo responsabilizar, né, os trabalhadores, a sociedade, os clientes por isso, enquanto quem tem que ser responsabilizado são os bancos. Os bancos que estão colocando essas notas nos seus cassetes, nos seus caixas eletrônicos. Eles que estão colocando esta tinta que está violando o dinheiro. Exato. Tá certo? Tem gente, aliás, que descobriu até uma maneira de tirar tinta Solvente agora. um solvente para tirar tinta. Cada uma. Então, infelizmente, os bancos nesse país não são punidos. Nesse caso, se você paga uma tarifa tão alta dessa, e o Código de Defesa do Consumidor diz, o produto que você está comprando, o serviço tem que ser de segurança, então a instituição financeira é que tem que ser penalizada. Agora, a atitude que o Banco Central está tomando é de penalizar a população. E ele tem que penalizar, a instituição financeira são os bancos. Ô Carlos, você falou uma coisa muito importante. Os bancos não são punidos muitas vezes por questões como essas, por exemplo, de colocar ao encargo da população uma questão que deveria ser resolvida pelos bancos, como as notas manchadas de tinta rosa, no caso de notas adquiridas através de roubos a caixas eletrônicos, explosões, etc. Enfim, e quem é que pune os bancos quando se descobre as famosas maracutaias, balanços falsos, essas coisas todas, hein? Bom, deveria ser o Banco Central, que é o órgão fiscalizador para fazer isso. Mas eu participei durante muito tempo de uma comissão que chama-se CECASP, Comissão Consultiva para Assuntos de Segurança Privada. Então, os bancos, por exemplo, eles devem seguir a Lei 7.102 sobre segurança. Quando eles não cumprem com essa lei, abre um processo e é feita uma sugestão de multas a esses bancos, que vai desde uma advertência, ou uma multa que vai de 1.000 a 20 mil FIRs, ou o fechamento do estabelecimento. Então, por exemplo, O banco prefere pagar a multa. Não. Por exemplo, ele tem que ter 3 vigilantes em determinada agência. Ele coloca 1. Aí é feito um processo que dura 1 ano, ele deixa de pagar durante 1 ano o valor de 2 vigilantes. A hora que chega próximo de pedir o fechamento da agência, ele vai contrata os vigilantes. Então, ele inclusive economiza com a impunidade. Infelizmente, hoje nós estamos com uma média muito alta. A cada mês, 3 pessoas são assassinadas dentro das agências bancárias. Trabalhadores bancários, trabalhadores vigilantes e clientes. Então, infelizmente, o banco ainda é um poder muito grande nesse país e precisa a sociedade fiscalizar e fazer uma cobrança. Fazer um controle social mesmo também. Controle social e cobrar a responsabilidade. Nós temos 2.000 municípios que não têm atendimento bancário. É um absurdo. É um absurdo. Então, se banco é concessão pública, está aí agora a medida do Banco Central com a o banco questão vai dos aumentar o lucro. bancários. Não tem lucro naquele município, não vai me gerar lucro nenhum, para que eu vou gastar dinheiro ali? Então, gente, uma conversa muito interessante aqui com Carlos Cordeiro, presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Financeiro. Carlos, obrigado pela tua vinda, viu? Obrigado. E bom trabalho para vocês. Para vocês de casa que nos acompanharam, muito obrigado pela audiência e o carinho. Um beijo imenso a todos, fiquem com Deus no coração e até amanhã.